Bom dia, graças e paz a todos. Estive com alguns problemas para a publicação da terceira parte. Eu creio que espirituais, no sentido de as trevas não desejarem que essa verdade seja assistida, seja ouvida. Também estou aqui sem meu microfone e a imagem melhor, mas vamos então aqui para a parte 4. Eu relacionei com coisas espirituais toda essa luta para poder estar compartilhando o vídeo. Por exemplo, o meu editor de vídeo ele agora está travando. Eu tive que fazer a edição do vídeo 3 várias vezes ontem, até que eu desisti porque não dava. E hoje também passou algumas provas, mas agora, nesse momento, ele está sendo convertido para ir para o YouTube. Então, eu peço que possamos orar para que essa obra continue, pois ela tem um plano semanal. O capítulo 1 precisa findar essa semana, para que possam concluir então as 42 semanas. Vamos orar. Querido Deus, somos gratos por ainda ter esse meio de comunicação que é capaz de espalhar a luz de forma muito rápida e prática. Senhor, hoje podemos ouvir a verdade acerca de pessoas que viveram, por exemplo, na Idade Média, pessoas que, como os valdenses, viviam em cavernas, tinham pedaços da Bíblia, tinham que escrever a Bíblia à mão. Que vergonha, Pai. Hoje as pessoas têm que implorar para alguém ouvir a sua palavra. Temos tudo à mão, com o celular, em qualquer lugar aí. Podemos, ao invés de seguir caminhos malignos, procurar aquilo que convém e que é edificante. Temos também a tua palavra disponível. Muitas vezes vemos ela como um amuleto nos lugares, empoeirada, amassada, com objetos em cima. Mas tudo isso, Senhor, tu toleras pela ignorância humana. Mas, inclusive, também essa parte dos teus servos, os valdenses, os reformadores, será exposta neste livro, neste estudo, e que aqueles que têm acompanhado possam ficar firmes para acompanhar e aprender todas essas coisas. Nós pedimos que a mansidão de Jesus seja sobre nós, venhamos desconfiar de nós mesmos, também sermos humildes como era Jesus e ter o seu caráter em nós. Pedimos o Espírito Santo e nossa gratidão é porque nos ouve e nos concede aquilo que é de sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Talvez tenha alguns barulhos também, porque eu estou sem o microfone. O microfone ajudava bastante. Mas o que importa é o nosso estudo. Vamos então avançar. Vou colocar aqui na tela. Está aqui então. De onde paramos. Retomando então, vou continuar nessa parte. Mas o segundo templo não igualou o primeiro em esplendor. Essa parte aqui eu li, mas vou reler. Tampouco foi consagrado pelos visíveis sinais da presença divina que o primeiro tivera. Não houve manifestação de poder sobrenatural para assinalar sua dedicação.
Sempre gosto de fazer algumas ligações. Quando Salomão foi consagrar o primeiro templo, foi de caráter extraordinário, porque Deus ele manifestou a sua aprovação e a sua presença no primeiro templo. Já no segundo templo, além de não manifestar nada visível, além de não ter mais a arca, o templo ele era inferior em construção. Então as pessoas ficaram muito desanimadas, como nós lemos ali em Ageu, aqui em cima. Continuando então, aqui. Nenhuma nuvem de glória foi vista a encher o santuário recém-erigido. Nenhum fogo do céu desceu para consumir o sacrifício sobre o altar. O Shekinah não mais habitava entre os querubins no lugar santíssimo. A arca, o propiciatório, as tábuas do testemunho não mais deviam encontrar-se ali. Nenhuma voz ecoava do céu. Retomando aqui, vou compartilhar a tela porque o aplicativo também, misteriosamente, ele começou a travar agora. Isso é bem interessante. Tudo bem, vamos tentar avançar. Então a gente viu aqui a consequência da transgressão. Esse templo poderia ter chegado nos dias de Cristo, como ele era, magnífico, sendo o primeiro templo, com a arca da aliança, com os 10 mandamentos e tudo mais. Porém, o pecado ele tem consequências, e as consequências ficaram, e esse templo, então, ele era bem inferior em tudo, a não ser que Deus foi misericordioso e enviou a Cristo, o qual santificou esse novo templo, fez glorioso. Durante séculos, os judeus não se haviam esforçado por mostrar que a promessa de Deus feita por Ageu se cumprira. Entretanto, o orgulho e a incredulidade lhes cegavam a mente ao verdadeiro sentido das palavras do profeta. O segundo templo não foi honrado com a nuvem de glória de Jeová, mas com a presença viva daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, uma palavra bonita. Eu, antes de conhecer a Jesus, eu não tinha costume de ouvir essas palavras. Veja como é elevado servir a Deus. Você vai aprender até palavras novas e bonitas. Não somente isso, mas o significado profundo de que Jesus, homem Deus, ao mesmo tempo que era aquele homem, era Deus, embora não tenha aparecido como Deus na terra, mas como homem, ele tinha consciência dessa divindade. Ou seja, nesse ponto nós entendemos as provações que ele passou. Por exemplo, no deserto, tendo a natureza pecaminosa como a nossa, ele tinha tentações, por isso que nós conhecemos como o deserto da tentação. E ele ficou 40 dias sem comer, sem tomar água. E então foi tentado pelo maior inimigo do ser humano, e o maior inimigo dele. E ele sabia que ele podia transformar a pedra em pão, por exemplo. Ele tinha esse poder. Algum de nós podemos fazer isso? Não. Então, não há desculpa para o pecado. Nenhum de nós é tentado a esse ponto. Na cruz, por exemplo, o ser humano ele sofre com a zombaria. Principalmente, nós sofremos quando a gente é acusado de algo que não fez, de uma mentira. Não é verdade? Mas ele foi acusado de várias formas e por várias horas. E ele, com uma palavra, um pensamento, ele poderia fulminar aquelas pessoas ou fazer com que elas se ajoelhassem e reconhecessem ele como Messias.
Mas ele não fez. Mas pense que tentação foi essa. E também, hoje em dia, nós, pecadores, pessoas que já fizeram um monte de maldade, ficam doentes e vão para o hospital, por exemplo. Aí vem os familiares e a gente é tratado bem. E se a gente começa a morrer, as pessoas choram, imploram para Deus para que não aconteça. E no fim a gente morre, mas morre assim como se fosse praticamente como um herói. Não assim com Jesus. Ele merecia esse tipo de tratamento. Ele merecia que todos implorassem para que ele não morresse, implorassem para que ele saísse da cruz, mas não no tom de zombaria, mas por piedade dele. Mas ele morreu, padeceu no meio de zombarias. Então, quando ele estava morrendo e morreu, as pessoas estavam zombando dele. Essa é a parte forte da história. Muito interessante. Vamos voltar então aqui. Nós falamos da plenitude da divindade de Cristo. E o que significava isso? Ele foi o próprio Deus manifesto em carne, desejado de todas as nações. Outro comentário interessante. O desejado de todas as nações parece contraditório. Como assim ele é o desejado de todas as nações, se ele foi o homem mais rejeitado que já existiu na face da Terra? Embora hoje não pareça. Hoje todos professam a Cristo, seu nome está em todos os lugares, mas quando ele existiu, quando ele viveu nessa terra, não foi assim. Foi totalmente rejeitado. Vamos confirmar isso para que eu possa explicar melhor o que significa o desejado de todas as nações. Isaías 53, encontre aí na sua Bíblia, Isaías 53. Olha só. O versículo 2, por exemplo. Aqui está falando de Jesus sempre, por exemplo. Porque ele crescerá diante dele como uma terra planta. Ele quem? Ele, Jesus, crescerá diante dele, seu Pai, como uma terra planta, e como uma raiz de terra seca. Não tem forma, nem formosura. E quando nós, os judeus, viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele nossas faces, igualmente. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele suportou as nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo, apesar disso aqui que eu acabei de ler, como que os judeus o consideraram e como que nós, do século XXI, o consideramos em geral hoje. Nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Então, os judeus e nós interpretamos mal a sua vida. E o fato é que ele veio para nos salvar, suportar nossas dores, mas aparentemente um homem pobre, miserável, morreu como um bandido. A interpretação é errada sobre a sua vida, mas em geral é isso que acontece. Versículo 5, explicando, porém, o porquê que aconteceu isso, essa aparência de derrota. Porque ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram nós somos curados. O versículo 7, ele foi oprimido e ele foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Você é assim? Nós somos assim? Nós devemos ser assim, se quisermos herdar o reino do céu. Todos que quiserem servir a Cristo padecerão perseguições. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguições.
Isso é um versículo do Novo Testamento. Continuando no verso 7. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores está. Assim ele não abriu a boca. E no final do versículo 8 diz assim: pela transgressão do meu povo foi ele ferido. No versículo 9: ele não tinha feito nenhuma violência, nem engano algum estava em sua boca. Versículo 10: contudo, apesar disso, apesar de ser puro, santo, imaculado, não merecer nada, agradou ao Senhor feri-lo. Isso mesmo, ao pai dele. Agradou não no sentido de que o pai ficou feliz de machucar o seu filho, jamais, mas agradou porque a lei dele foi reivindicada. Jesus veio para reivindicar a lei do Pai, para mostrar para os homens: se eu fiz, você também faz, porque eu nasci de uma mulher, eu sou humano, assim como você. Eu sinto dor, sinto frio, fome, sede, medo, tristeza. Passei tudo isso por você para te ensinar como se faz. Então agradou ao Pai, porque o caráter do Pai foi reivindicado. Satanás disse que Deus era egoísta, mau, pedia coisas que ele mesmo não cumpria. E aqui está provado para que toda boca se cale. Ele passou dores. Já imaginou você ver seu filho crucificado? E nós ainda somos pecadores. Eles eram santos e puros e são. Que terrível. Agora, continuando o versículo 10, ele, o Pai, o submeteu a padecimento. Tá vendo? Olha, eu ouvi uma história, porque essas palavras aqui elas são sobrenaturais, elas têm poder sobre o ser humano. Isso é terrível. Se você ouviu isso daqui e continuou duro, ou dura, terrível, porque nem os índios ficam duros a essa palavra. Eu ouvi uma vez alguém contando que houve um missionário que ele queria que os índios conhecessem sobre Jesus. Essas verdades maravilhosas aqui que derretem nosso coração. Então ele orava por esses índios, ele tentava entender o idioma deles, só que esses índios eram índios americanos, eram perigosos, eles odiavam os homens brancos. Então esse homem, ele não se sentia capaz de... Ele não sabia como que ele ia fazer para essas pessoas entenderem o evangelho, que é Cristo. Então estava ele, um intérprete, indo para a tribo, e ele, comovido, parava constantemente para fazer orações. Ele sentia muita necessidade de Deus para essa obra. E teve um momento que ele parou para orar, só que ele não percebeu que os índios estavam se aproximando, armados para matar eles. E esses índios não mataram eles porque eles estavam orando. Olha que interessante. E eles não perceberam que os índios estavam ali. E ele orou, orou fervorosamente, até que ele foi até a tribo, sem medo. E chegou lá, eles receberam. E a única coisa que ele fez, não falou poucas coisas, foi o que ele disse. Ele não falou muitas palavras. Ele abriu a Bíblia e leu Isaías 53, como eu acabei de ler agora. Aí a história conta que todos aqueles índios começaram a chorar e chorar e chorar e lamentar pelas suas vidas desgraçadas. Eles entenderam que existia um Salvador. Olha só. E aqui entra o significado do desejado de todas as nações que a gente está lendo aqui. Embora ele tenha sido rejeitado, era isso que eu queria explicar. Humilhado, zombado, as pessoas não sabem que elas fizeram isso com aquilo que satisfaria a alma delas. É nesse sentido que ele é o desejado de todas as nações. Por exemplo, muitos são fanáticos por riquezas, né? Conheço muitas pessoas assim, infelizmente. E elas querem suprir o desejado de todas as nações com Mamon, que é o deus do dinheiro. Mas o que supriria esse buraco neles era o desejado, e não o dinheiro.
Por isso que eles são assim, tão ávidos. Outros fazem diversas outras coisas, idolatria, festas, bebedices, drogas, ou adoração da família, adoração do eu, jogo, vício, qualquer coisa que tire Deus do primeiro lugar é um Deus para nós, até nós mesmos. Vaidade. Aí fazem isso porque querem preencher o buraco, que na verdade só vai ser preenchido quando entrar a luz. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Só vai ser preenchido quando entrar a vida. Jesus disse: Eu sou a vida. A gente tem que entender essa parte. Senão nunca vai ser feliz. Jesus falou que Ele nos dá a sua alegria. Ele teve verdadeira alegria nessa terra, embora as dificuldades, porque a alegria vem de fazer a vontade do Pai. E a tristeza vem de pecar. O pecado é que traz a desgraça. Vamos continuar mais um pouco, então. Então, desejado de todas as nações, ele havia em verdade chegado a seu templo, quando o homem de Nazaré ensinava e curava nos pátios sagrados. Com a presença de Cristo e com ela somente, o segundo templo excedeu o primeiro em glória. Mas Israel afastara de si o dom do céu, que lhe era oferecido, com o humilde mestre que naquele dia saíra de seu portal de ouro. A glória para sempre se retirara do templo. Já eram cumpridas as palavras do Salvador. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Então percebam aqui a rejeição de uma nação, a rejeição de um povo com milênios de existência, de favor de Deus. Ali nós lemos que por 1000 anos Deus suportou e foram rejeitados. Então, assim, não sejamos presunçosos na nossa igreja. Achar que não importa o que a gente faça, somos o povo de Deus. Não importa o que a gente faça, estamos salvos. Isso tudo é falsidade, mentira. Preste atenção. Examine o livro de Deus. Examine a palavra. E você vai perceber que não é assim. A salvação é condicional. A salvação é condicional. Ela não provém dos nossos méritos, dos méritos de Cristo. Mas se nós não colaborarmos, se nós não guardarmos os mandamentos, nós não vamos ser salvos. Nós não guardamos os mandamentos para ser salvos. Nós guardamos os mandamentos porque amamos a Deus. O que diz a Bíblia? Se me amais, guardareis meus mandamentos. Aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. É o que disse Jesus. Você que conhece ou que é um protestante das outras religiões, não é ensinado isso na sua igreja. Na sua igreja é ensinado esse absurdo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem como você perder a salvação, não importa o que você faça. Tudo isso é errado. Doutrina de homens. Deus não ensinou isso. Então, por favor, que diz a Bíblia? Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça seu coração. Escute. Vá à Bíblia sem preconceitos. O preconceito ele é muito comum. Vocês lembram de Natanael? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Embora o preconceito, embora Nazaré tivesse uma fama terrível, e inclusive foi por isso que Jesus foi humilhado, vocês viram? Ele saiu ali do templo de ouro. Os judeus eram extremamente vaidosos e gostavam de embelezar o templo. Mas Deus saiu do templo e foi rejeitado. Por quê? Porque ele era um homem simples, nazareno, veio de um lugar sem fama, tinha um ofício, um trabalho simples. Por isso que eles os odiaram. Por isso que eles o odiaram. E não somente por isso, mas pela sua pureza. A pureza de Jesus denunciava o pecado e as trevas que haviam no lugar. Então Natanael, embora o preconceito, ele foi para debaixo da figueira orar e considerar para perguntar a Deus
Esse é o homem? Jesus de Nazaré é o Messias? Então, ele recebeu a luz. Façamos assim, não coloquemos na frente o entulho da ideia preconcebida em relação a tudo, principalmente essas coisas que eu falei. Você não está salvo uma vez e salvo para sempre. Se você pecar, você está perdido na mesma hora. Acabou a salvação. O preço dos nossos pecados foi pago, mas há um requisito para que você herde o reino dos céus: a obediência. Já pensou que Deus é esse, que fez Adão ficar quase 1000 anos sentindo as ferroadas do seu pecado e tendo que ser um homem obediente? Paulo, olha só o que ele sofreu: apedrejado, espancado, passou fome, frio, sede, denúncias. Toda essa abnegação, a abnegação de Jesus, e agora nós não precisamos mais disso. Nós podemos ser igual aos mundanos, mas andar com uma Bíblia debaixo do braço e dizer: uma vez salvo, salvo para sempre. Faz sentido isso? Não, porque não é assim. O que diz a Bíblia? O servo não é maior que o seu senhor. Jesus disse que se rejeitaram a mim, rejeitarão a vós. Se ouviram a mim, ouvirão a vós. Então, a condição para ser salvo hoje é a mesma do Éden: perfeita obediência à lei de Deus. Mais uma vez eu repito: a lei, se eu guardo, não há mérito em mim. É meu dever guardar. E eu não aguardo para nada mais. Não guardo para ser salvo, não guardo para ir para o céu. Nada. Eu guardo porque Deus merece, porque Ele mandou. Inclusive, é tão triste quando eu escuto sobre o sábado. Ele diz assim: lembra-te do dia do sábado, meu dia, é meu. Eu te dei 6 dias para você fazer o que você tem que fazer. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Deixa eu formular essa pergunta. Do Senhor teu Deus, Ele é o teu Deus? O Senhor teu Deus é o teu Deus? Se Ele é o teu Deus, obedeça. Não roube o sábado. O sábado é dele. Está nos 10 mandamentos. Uma vez eu lembro que eu estava no sul de Minas Gerais, um batista, eu acho que ele era até pastor, eu e meus amigos, Giovanni e o Igor. Um pastor, ele cria que os 10 mandamentos foram escritos por Moisés, pessoal. Pense bem que tragédia. Se a Bíblia diz claramente que foi escrita pelo dedo de Deus. E agora eu pergunto para vocês: Deus erra? Será que o dedo de Deus errou? Escreveu sábado ali, ele tinha que ter escrito domingo? Tradições de homens terríveis. A Bíblia diz: lembra-te do dia do sábado. Sua versão diz isso também? Ou será que ela diz: lembra de domingos e festas? Se for assim, está errado. E olha que existe Bíblias assim, nesse nível de apostasia. Mas não é assim que funciona. Vou finalizar então aqui a leitura, já está próxima de terminar a meia hora. Hoje ainda gostaria de publicar o 3, né, a parte 3, e aí essa parte 4 aqui também vou estar publicando. Essa parte aqui eu vou ler. Os discípulos ficaram cheios de espanto e admiração ante a profecia de Cristo acerca da subversão do templo. Desejavam compreender melhor o significado de suas palavras. Riquezas, trabalhos e perícia arquitetônica haviam durante mais de 40 anos sido liberalmente expedidos para salientar os seus esplendores. Herodes o Grande, entre aspas, né, nele empregara prodigamente tanto riquezas romanas como tesouros judeus. E mesmo o imperador do mundo o tinha enriquecido com seus dons. Blocos maciços de mármore branco, de tamanho quase fabuloso, proveniente de Roma, para este fim, formavam parte de sua estrutura. E para eles
chamaram os discípulos a atenção do mestre, dizendo: Olha que pedras e que edifício. Marcos 13:1. E agora vamos finalizar com esse maravilhoso ser espiritual. Qual eram as respostas dele? Qual eram os pensamentos dele para homens, assim como os discípulos que não tinham entendido a verdade ainda, não eram homens espirituais? A esta palavra deu Jesus a solene e surpreendente resposta: Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então é isso. Eles amavam aquele templo. Inclusive em Mateus 24 eles vão dizer assim: qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo? O fim do mundo ali, no caso, eles achavam que o mundo era ali em Jerusalém e o fim do mundo seria a destruição do templo, que ia acabar o mundo e ia haver uma intervenção divina. Veja bem, tudo isso por não examinar as escrituras. Qual que será que é o engano de hoje? Será que ele é maior do que esse? Com certeza, com certeza. Então examinar as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Amém? Vamos continuar na próxima oportunidade, o vídeo 5, para que então, na outra semana, não sei se vai ter o vídeo 6 também, mas nós possamos ir para o capítulo 2, que é tão interessante, tão maravilhoso quanto esse. Capítulo 2, a perseguição dos primeiros séculos, aqui no nosso livro, A Grande Controvérsia. Maravilhoso, maravilhoso estudo. Que Deus te abençoe. Estude a palavra. Leia Isaías 58. Leia 1 Coríntios 13 para você entender o que é amor na visão de Deus. E que você possa conseguir compreender um pouquinho dessa salvação, da altura, largura, comprimento e profundidade do amor de Deus. Esse é meu desejo. Vamos orar? Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela sua palavra, pelo estudo no livro A Grande Controvérsia. E percebemos aqui o quanto Jesus é puro, bondoso, imaculado. Essa é a parte principal do estudo, que ele apareça sempre e que ele possa subjugar nossos corações endurecidos pelo pecado e nos tornar alvos como a neve. Acompanhe-nos, Senhor, durante essa jornada de estudos, possamos conhecer quem é o inimigo, pois ele nos conhece muito bem. Inclusive, ele odeia essas verdades que estão sendo faladas aqui, ele já tem nos oprimido, já tem tentado destruir esses estudos, mas sabemos que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e o buscam. O Senhor está conosco e nos dará forças para finalizar tudo. Obrigado por nos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, então.